O Código Brasileiro de Aeronáutica é de 1986, anterior, portanto, à Constituição Brasileira e anterior também ao Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Esse Código de Aeronáutica está sendo reformado, vai ser atualizado e já está sob os estudos de uma comissão de altíssimo nível nomeada aqui pelo Senado Federal para estudar o texto final. Temos aqui no Cidadania 2 representantes dessa comissão, profissionais do mais alto gabarito, o professor Respício Espírito Santo Júnior, professor de transporte aéreo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o comandante Adriano Castanho. Adriano Castanho é presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Um dos temas mais polêmicos trata da participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Muito obrigado. Obrigado. Eu já sei que os dois têm posicionamentos divergentes, então eu quero ouvir aos dois ao mesmo tempo para contemplar esse debate, vamos dizer assim. Bom, a desregulamentação digamos assim, do espaço aéreo, das tarifas, enfim, de toda essa área da aeronáutica, sobretudo do transporte aéreo civil, começou nos Estados Unidos na década de 70. O pretexto haveria mais competição e os consumidores seriam beneficiados com tarifas mais baixas. Bom, agora aqui no Brasil, existem pelo menos 4 propostas aqui no Senado, projetos de lei, propondo que o capital estrangeiro possa fazer parte possa financiar, fazer parte das nossas empresas aéreas. Bom, isso de alguma forma já não está acontecendo, uma vez que a TAM já é parceira de uma empresa chilena, a Latam, a Azul acaba de adquirir a TAP, a Gol tem uma parceria também com uma empresa norte-americana. De uma certa forma, já não seria uma forma de driblar o código vigente? Que o código vigente prevê 20% de limite ao capital brasileiro, não é isso? Professor. Exatamente. O código atual, ele prevê 20% máximo de capital estrangeiro votante nas empresas aéreas brasileiras, não é? Então, a Gol tem participação da Delta, tem participação da Air France KLM, ela é muito próxima dessas que são as cabeças da SkyTeam, a Aliança Global. A TAM tem uma união bastante forte, uma fusão que ocorreu alguns anos atrás com a LAN chilena. Hoje em dia, elas inclusive têm uma nova logomarca, a Latam. Existem outras empresas aéreas, inclusive em formação já com algumas aeronaves, que têm participação também de capital estrangeiro, mas ainda limitados a esses 20%. Né? A Azul mesmo tem investimentos estrangeiros. A nossa ideia... E acaba de comprar a TAP, né? Exatamente, ela tem um consórcio, né, inclusive com um empresário português, de adquirir as operações da TAP. Né? Num ponto, eu e o comandante Castanho temos a mesma visão. Né? Nós precisamos aumentar esses 20%, nós precisamos abrir as oportunidades de mais capital estrangeiro. Né? O nosso ponto de divergência é o quanto, não é, comandante? Então, há necessidade realmente de um aumento substancial. Né? Agora, o X da questão é esse quanto. Né? A Convenção de Chicago, que é a mãe de todas as convenções da aviação civil internacional... Que é de 1944. Exatamente, mas em 1944, os países conseguiram fazer algo de um conceito e de princípios tão modernos que nunca foi modernizada. Ela já é moderna na sua concepção. Ela não limita o capital estrangeiro, ela nunca fala de quanto pode ser isso. Ela apenas fala que um país pode questionar o outro país quando ele não estiver satisfeito com esta composição de capital estrangeiro. Né? Bom, o comandante Castanho, como presidente do Sindicato dos Aeronautas, não se espera dele outra postura a não ser uma defesa da classe dos aeronautas. Né? E, nesse sentido, até surpreende. Eu quero ver qual é o argumento que ele tem para que seja aumentado o limite de 20 para 20, ou para quanto aumentaria? Porque os Estados Unidos, que são considerados a pátria da desregulamentação, o limite de 25% do capital para o capital estrangeiro permanece. Né? Exato. Primeiro, eu acho que a gente deve diferenciar duas coisas. Uma é que, quando se fala em céus abertos, é um pouco diferente de falar de capital aberto. Quando você fala em céus abertos, você fala sobre as liberdades do ar e da liberdade de sobrevoo e de poder levar ou trazer ou sobrevoar com cargas e passageiros. Essa é a discussão que é no segundo momento. Com relação ao capital,
ele não tem diretamente, apesar de ter uma inter-relação, mas ela não tem diretamente a ver com a abertura dos céus. Então, é importante que isso fique claro. Segundo, que a nossa defesa, apesar de a gente entender que hoje, usando os outros países do mundo afora como exemplo, 49% seja um número, digamos assim, não é cabalístico, mas é um número aceitável, por manter o controle sob a guarda de brasileiros, digamos assim, nós temos exemplos de outros países que fizeram a abertura em 100% da maneira em que em algum momento está sendo feito aqui também no Brasil, através de alguns projetos de lei que estão em andamento, nas duas casas, inclusive, que trazem, a gente entende, uma situação de risco, porque o exemplo lá de fora não deu certo, o exemplo lá de fora não trouxe bons resultados a médio e longo prazo. Primeiramente, os trabalhadores são afetados. Então, baseado nessa experiência que a gente vê em outros países, e principalmente pela característica nossa. Nós temos um país basicamente continental, nós temos uma quantidade de quilômetros quadrados vasta, e teríamos condições de explorar a aviação de melhor forma. Mas as leis trabalhistas, mesmo em se tornando essas empresas de capital estrangeiro, ou havendo uma maior liberalidade em relação ao capital estrangeiro, as leis trabalhistas continuariam sendo as leis brasileiras ou não? Sim, exatamente. Porém, o nosso medo é o impacto que vem a longo prazo, demonstrado por alguns países que fizeram essa abertura, tanto na Europa quanto até aqui na América Latina nós tivemos exemplos de países que o nosso principal medo é impacto, primeiramente, nos empregos, segundo momento, na qualidade do serviço prestado. Não só na qualidade, como na quantidade, porque, primeiro momento, são os empregos, segundo momento, é a população que fica desassistida. Porque as empresas de capital estrangeiro, elas vêm buscar resultados. Elas não vêm aqui para fazer um atendimento assistencial à população. Ela vem buscar resultados. E é natural que isso aconteça. Mas nem as empresas nacionais fazem isso, né? Exatamente. Ninguém está fazendo caridade aqui, né? Nossas empresas aéreas são privadas e eles não fazem caridade, né? Já se passou o tempo de nós termos uma contrapartida política para eu vou voar para tal localidade e, em compensação, você me dá uma autorização para eu voar para o exterior para alguma coisa, como acontecia na década de 60, início dos anos 70 aqui no Brasil. Isso já não existe mais, né? Eu concordo com o comandante quando ele diz que é um tema sensível, é um tema delicado, é um tema que envolve vários subsegmentos dentro da aviação civil, dentro da aviação comercial. Alguns países que liberaram totalmente, eles tiveram uma restrição de território. Por exemplo, a Europa liberou totalmente o capital, desde que seja dentro dos países da União Europeia. A Austrália e Nova Zelândia liberaram o capital desde que ficasse restrito entre as duas. Mas eles são quase que um país e um país anexo, digamos assim, sem qualquer ofensa aos neozelandeses. Mas, por exemplo, aí surgiram as companhias de baixo custo. E, de uma certa maneira, mais pessoas puderam voar desde que comprassem esses bilhetes que são mais baratos com uma antecedência maior. Agora, do ponto de vista trabalhista, não seria o caso de termos aqui no Brasil algumas salvaguardas para que aeronautas não fossem prejudicados? Isso é possível? Bem, olhando pelo lado do Aos capital, dois, né? sim, olhando pelo lado do capital, eu não vejo problema absolutamente nenhum, né? Eu confio nas instituições brasileiras no sentido de qualidade de prestação de serviços. Quer dizer, nós temos a ANAC. Com relação à concorrência, nós temos o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, com o CAD sendo a maior instituição, o maior ente e fundamentado pela SEAI do Ministério da Fazenda e a SDE do Ministério da Justiça. Então, digamos assim, eu repasso a responsabilidade para esses entes, a ANAC, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e tudo mais, para analisarem o que está acontecendo com o mercado, tanto que fazem o que já com as nossas empresas aéreas. Por exemplo, a ANAC aprovou a fusão entre a TAM e a LAN. A ANAC aprovou o aumento de capital que a Delta tinha um pouquinho e agora tem um pouco a mais dentro da Gol. Aprovou também a Air France KLM de adquirirem ações com direito a voto dentro da Gol. Aprovou a formação da Azul, inclusive com capital estrangeiro no início. Então, a ANAC tem esse poder, eu confio nessas instituições, confio no Ministério do Trabalho e no próprio sindicato para ficarem fiscalizando se o cumprimento das legislações estão sendo cumpridos, né, pelo esse capital estrangeiro.
E vejo o aumento, no caso que eu defendo, de 100% de capital estrangeiro, como uma janela de oportunidades. Vai acontecer? Não sei. Depende de uma infinidade de fatores. Depende se o mercado brasileiro é atrativo para o estrangeiro, para o capital estrangeiro. Depende se as instituições, se o momento brasileiro, político, econômico, é atrativo para o estrangeiro. Que esse momento agora parece que vivemos uma situação de retração. Exatamente. Econômica. E também o mercado internacional. Ele vai olhar, pô, o Brasil é um mercado atrativo no médio e longo prazo, mas a Índia está melhor. Vou aplicar meu dinheiro na Índia, vou fundar uma empresa aérea como um parceiro indiano, como a Singapura fez. Não, a China está melhor. Não, um outro país, a Austrália está melhor. Quer dizer, não é só o Brasil que está contando nisso. É uma janela de oportunidade para o mundo inteiro, no que o Brasil se inseria nessa concorrência pelo capital estrangeiro, olhando particularmente para a aviação comercial. Bom, num cenário em que, pela tecnologia, pela via da tecnologia e da automação, o emprego vai desaparecer, pelo menos a bordo dos aviões, acho que vamos continuar durante algum tempo precisando de aeronautas. Só que o cenário que temos vivido aqui no Brasil é o seguinte: o serviço de bordo está sendo, entre aspas, enxugado. A pressão para que menos e menos aeronautas acompanhem os voos, acho que é um número possível. Há denúncias repetidas de horários dobrados, né, de horas extras, enfim. Imagina-se um cenário em que temos que ver aí o ponto de vista do trabalhador também. Né? Embora eu não seja, digamos assim, não seja contra, eu só estou querendo, como um leigo aqui, me orientar. O placar aqui está 100 a 49, né? Bom, Exato. Eu queria que você me explicasse o porquê dos 49, então, e discorresse um pouco sobre essa situação que o aeronauta vive hoje. Então, é o seguinte, na verdade, não é só uma questão de 100 ou 49. O Brasil hoje é o quarto mercado de aviação mundial, com tendência, segundo a IATA, a chegar em 2017 em terceiro como mercado de aviação mundial. Estados Unidos, China e Brasil ficaríamos, né? Então, o que a gente entende é que é possível se explorar melhor esse mercado com a capacidade, com a condição interna, sem vender o capital, sem ir buscar fora o que nós podemos fabricar aqui, o que nós podemos usar a nossa aviação como estratégia de negócio do país, como muitos países o fazem. Aliás, nós estamos fazendo o contrário, nós temos um país enorme e deixamos países pequenos, como o Chile, explorarem. E é isso que a gente está fazendo. Países que não têm dimensão continental estão usando essa artimanha de abertura total para poder explorar os países grandes. Nós estamos sendo explorados. Nós seremos muito mais explorados. Desculpe, em que esses 51% que permaneceriam de capital nacional seria garantia para que toda essa situação de solvência, né, de viabilidade econômica e de comando pela uma questão de soberania fosse mantida? Então, hoje é o seguinte, os 49, 51% é baseado na experiência de que o mundo todo pratica. Não existe realmente um estudo que diga assim, 49 é porque o capital tem um limite de alguma forma. Não é isso. Você diz a Europa que tem... A Europa e todos os outros países que têm limitação de capital, ele limita em 49%. Menos os Estados Unidos. Deixa eu dar só uma ajuda aqui para o meu comandante aqui. Esse 49 ele não é cabalístico, não. Ele não é um número esotérico, não. O 49 é pelo aquele dispositivo lá na Convenção de Chicago que diz que o outro país pode questionar se a empresa aérea deste outro país tiver capital além de 50%. 50%. Por isso que esse 49 é a marca, vamos dizer assim, máxima limite, né? Para o outro país não questionar você. Então, se você tiver até 49% de capital estrangeiro, o outro país não questiona nada, ele fica quieto. É para manter o controle, né? É o controle do país. Passou de 50%, ele fala assim, opa, peraí, por que você tem 54% de capital chileno, 30% de capital americano e o restante é só brasileiro? Quer dizer, este outro país para o qual uma empresa aérea brasileira estiver querendo operar, ele pode questionar essa composição de capital. Por isso que todo mundo fica parado no 49%, a não ser que seja um acordo, tipo União Europeia, tipo Austrália, Nova Zelândia e tudo mais. Bom, tanto que não existe digamos assim, combinação, composição de participação. E o que nós vemos é que no mundo afora, onde acontece a participação em 100%, é que as empresas com o tempo
elas deixam, se não houver o resultado, deixa de ser interessante, e eu não concordo com o professor Respis quando ele fala que não existe controle do governo sobre as companhias nacionais. Existe um controle muito maior que sobre as estrangeiras, e isso é provado pela Bolívia, pela própria Argentina, onde, em algum momento, as empresas nacionais, elas são, sim, sofrem uma certa pressão na parte governamental de operar em rotas menos rentáveis, com menos demanda. No momento que isso não interessa mais para o capital estrangeiro, é muito mais difícil do governo segurar essa pressão e dizer, não, você vai ficar fazendo essa rota mesmo não sendo rentável. Então, essa dificuldade existe e ela é demonstrada pelo que acontece em outros países. A exemplo que eu falei, Bolívia. E o detalhe, exemplo dos países que aconteceram a mesma coisa, com a abertura do capital em 100%. Tiveram, em primeiro lugar, impacto nas rotas atendidas. Em segundo lugar, tiveram impacto no emprego dos aeronautas, dos pilotos e comissários. Terceiro lugar, a aviação, ou seja, os equipamentos utilizados foram sucateados. Se você for na Bolívia, você vai ver a empresa aérea que opera lá com aeronaves obsoletas. Se você for na Argentina e ver o que restou da Aerolíneas Argentinas, que havia sido privatizada e vendida para a Ibéria, com aeronaves, e aliás que foi restatizada e o governo investiu bilhões de dólares para recuperar a empresa, com aeronaves totalmente obsoletas. Acabei de comprar um bilhete nela. Então, é isso, vai voar numa aeronave não tão moderna quanto nós temos aqui no país. E é fato, as empresas nacionais hoje reclamam problema disso, problema daquilo, têm prejuízo, mas as aeronaves são modernas. Bom, mas vou falar do ponto de vista do consumidor, do cliente. Há alguma razão para que hoje, quando teoricamente ainda detemos o poder de controle sobre as empresas ditas brasileiras, os voos sejam praticamente em horários superpostos para as mesmas cidades, as tarifas praticamente as mesmas, como se houvesse um monopólio, como se houvesse um cartel. Por exemplo, um outro exemplo, até recentemente a Azul não era proibida de voar de Brasília para o Rio de Janeiro, tinha que pousar em Campinas, aquela coisa. Então, enfim, a regulação por parte do governo parece que não, para beneficiar o passageiro, não tem sido. A liberdade tarifária e a abertura total da concorrência, a extinção daquela categorização de empresa regional, empresa nacional, ela foi feita para simplificar e dar oportunidade, né? No mundo inteiro, isso aí não tem exceção, pelas características da aviação, existe uma concentração natural do setor. É um número menor de empresas. Aconteceu nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, China, aqui, em tudo quanto é lugar. Concentração significa menos concorrência. Menos concorrência, menos possibilidade. Exatamente. Quer dizer, você de tarifas abre, mais baixas. Exatamente. Você abre, você fala assim, está liberado o preço. E liberado o preço significa que você pode cobrar 1 centavo, assim como você pode cobrar 10 mil reais para a mesma ligação. Então, é a empresa que vai precificar aquele serviço, aquele produto dela. Então, ela está totalmente livre para fazer isso, né? Então, tem seus prós, 1 centavo, tem seus contras, os 10 mil reais. Isso o mundo inteiro experimentou e viu que a aviação funciona melhor desta forma. As empresas registravam prejuízos muito grandes e eram muito engessadas quando o governo ditava a tarifa, né? Nós, consumidores, nós, passageiros, reclamávamos muito, né? Mas, ainda assim, pelo modelo de negócios de várias empresas, elas não servem determinadas ligações, tá? Onde você discorda do raciocínio do professor? Discordo completamente no seguinte sentido, que a longo prazo há uma tendência de remonopolização quando você abre o capital em 100%, e isso demonstrado pelo que acontece no resto do mundo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu não estava falando de capital não, estou falando de mercado. Sei. Bom, enfim, mas eu vou chegar lá, O que acontece hoje é o seguinte, o que está sendo demonstrado a longo prazo, nós não podemos olhar para amanhã, nós não podemos olhar para o ano que vem, nós temos que olhar para daqui a 30 anos a nossa aviação. E o atendimento ao consumidor também. O que acontece a longo prazo? As empresas, para sobreviver, elas acabam formando grandes conglomerados, grandes empresas, umas vão consumindo, as vão, digamos assim, engolindo as outras, e vai remonopolizando o mercado. Basta ver o que aconteceu na Bolívia de novo, um exemplo. Bolívia foi a mesma coisa. A Aerosur quebrou, a Boa, aeronaves obsoletas, e está de dono do mercado ditando as regras hoje. Quer dizer, não deveria ter muito mais empresas lá depois que abriu o capital?
Não foi o que aconteceu. Mas se nós mantivermos o capital brasileiro do jeito que está, nós também voltaríamos a ter empresas quebrando. E o Brasil quebrou dessa forma, agora, com muito capital brasileiro. VASP quebrou com muito capital brasileiro. Varig quebrou com muito capital brasileiro. Aí tem um rol aí, empresas regionais, então, nem se fala. Essas, inclusive, não tinham 0% de capital estrangeiro. Né? As Noar da vida, as BRAs da vida, as TAF da vida, a própria Rico, que essas voltou a ser táxi aéreo. Aparece no dia depois de amanhã. Exatamente, quer dizer, não é o capital que dá a falência ou o sucesso à empresa. É o modelo de negócio, é a condição de mercado, é o câmbio, são externalidades que a empresa, do combustível. Com certeza, são externalidades que a empresa aérea e o próprio setor de aviação não tem como. Como é que as empresas aéreas, o Sindicato dos Aeronautas, a ABAR, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a Betaer, que é de táxi aéreo, como é que elas podem regular ou então controlar o preço do combustível, como o senhor falou? Como é que elas podem controlar a variação cambial? Isso está completamente fora da alçada de todo mundo. Né? E mesmo assim, essas externalidades impactam diretamente. A má gestão é uma coisa da porta para dentro, mas auxiliada por essas externalidades fazem com que, independentemente do capital, a empresa vá à falência ou seja um sucesso. Eu concordo plenamente com ele nesse sentido, porque não é o capital que vai salvar as empresas ou fazer elas serem mais produtivas ou então refletir em economia para o passageiro que vai comprar passagem. Porém... Porque acontece, de novo, vamos lá, a gente quando não sabe fazer, a gente tem que copiar. Se a gente não tem capacidade de fazer um estudo adequado hoje para ver o impacto dessa abertura, nós temos que ir lá fora e ver o que aconteceu lá. E nós temos muito exemplo negativo do que aconteceu lá. E lá também houve abertura e tem muitas empresas quebrando. Tem muitas empresas registrando prejuízos milionários. E que, aliás, está sendo revertido agora por conta da baixa do barril do petróleo. Mas, enquanto há um ano atrás, muitas companhias das grandes... A American Airlines é uma das maiores companhias do mundo. E aí? Registrando prejuízos bilionários. Então, quer dizer, a Delta. Exatamente. Comprou a US Airways. Isso. A própria Europa, várias empresas também registrando, aliás, praticamente todas as empresas registrando prejuízo. Como se explica, então, JetBlue, essas outras empresas de Ryanair, empresas de custo mais barato, continuarem operando? Estão no vermelho? Não, a Ryanair não. A Ryanair ela tem uma filosofia muito interessante. Ela vai na filigrana da legislação para saber onde ela pode cortar custo. Então, ela não tem a cortininha da janela, porque aquilo é peso para a aeronave. Ela não tem a bolsinha que a gente coloca o lixinho e o folheto de segurança, é um adesivo que é colocado na poltrona. Ela tem uma infinidade. E o próprio presidente, ele faz brincadeiras que saem na mídia inteira. Por exemplo, as minhas aeromoças, as minhas comissárias não podem ter acima de tantos quilos. Por quê? Porque isso contribui no consumo de combustível. Quer dizer, é muito gestão também. Eu não quero tratar jocosamente com algo que é sério, mas... Já que chegamos a esse ponto na conversa, eu quero saber se é verdade que alguém chegou a cogitar que haveria possibilidade de colocar passageiros em pé nos aviões. Isso é verdade? Sim. A própria Ryanair. Existe um projeto, inclusive, só que não seguiu em frente porque eu creio que a ICAO não vai apoiar isso e nem as próprias agências internas não vão apoiar. E me corrija, comandante, teria que recertificar a aeronave com questão à evacuação, né? Porque tantos assentos a mais, exatamente. Teria que recertificar a aeronave. Um dos problemas era o tempo de evacuação, é algo meio... Mas tem empresa que adoraria que nós fôssemos em pé lá, igual o ônibus lá. O balaústre. Igualzinho. Exatamente. Bom, o texto que surgirá ao final dos 6 meses, dos 180 dias de trabalho, que não são exatamente 6 meses, são 180 dias úteis para que a comissão, sob o comando do advogado Jorge Ferreira, que conduz com muita habilidade, há muito conflito ali, mas é interessante porque a gente aprende muito. Né? Enfim, são 180 dias. Ao final disso, haverá um relatório, um texto final que será votado. Palpite de vocês aqui, puro palpite. Né? Quais as chances da desregulamentação cair? Já na comissão. Castanho. Não vale isso. Eu sinceramente, acho que se a comissão... O problema não é a comissão decidir. O problema é baseado em que a comissão vai decidir.
Essa que é a minha pergunta. Porque, tudo bem, vamos decidir. Se for a maioria decidir por 100%, eu aceito, desde que seja baseado em fatos, entendeu? Seja baseado em um estudo, seja baseado numa análise de risco. Tem que saber qual é o impacto disso. A gente simplesmente abrir por abrir e correr o risco e fazer do nosso país um case, vamos ver o que vai dar, eu acho que nós já temos exemplo suficiente aí para não fazer exatamente igual. Então, o que eu entendo é que a comissão precisa, sim, tomar uma decisão, e se for para 100%, eu vou ser voto vencido nesse sentido, mas eu ficaria feliz de ser voto vencido se a gente fizesse isso embasado num estudo. Professor. Eu vejo que nós precisamos quebrar paradigmas, assim como nós quebramos aqui mesmo no Brasil e construímos uma lei das telecomunicações e um mercado de telecomunicações bastante interessante que é invejado no mundo inteiro. A concorrência que nós temos dos provedores de telecomunicações, que particularmente eu vejo que é um setor muito mais estratégico do que a aviação civil, as telecomunicações. E as telecomunicações brasileiras são dominadas pelo capital estrangeiro. E são campeões de reclamação. São campeões de reclamação porque nós também vamos na filigrana da filigrana. Né? Nós usamos isso toda hora para dados, para fonia e tudo mais. Né? Mas se nós colocarmos o modelo é muito interessante. Uma concorrência que nós temos aqui que o americano não tem. Né? E o americano olha para a gente, para o Brasil, e fala assim, puxa vida, que modelo bacana de telecomunicações vocês têm. Né? Então, novamente, 49% é o máximo que, concordo com o Castanho, quando ele diz que mas é o máximo do mundo inteiro de convenção para empresas que vão para o exterior. Sim, aí nós temos aqueles mercados que nós já falamos aqui, o europeu e o australiano. Eu acredito que nós precisamos quebrar paradigmas. Eu vejo muito mais como uma janela de oportunidade. Ok. Muito obrigado aos entrevistados. Cidadania conversou com o professor Respício Espírito Santo Júnior, professor de transporte aéreo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com o comandante Adriano Castanho, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Mande suas sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou então acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.